Hoje nós vamos começar a falar da obra do Prêmio Nobel de Literatura de 2017, o Kazuo Ishiguro. O Kazuo Ishiguro, eu preciso falar um pouco sobre ele. Ele nasceu no Japão. Quando ele tinha cerca de 6 anos, ele vai com a família para a Inglaterra, mas os pais sempre pensaram em voltar para o Japão. Só que isso jamais aconteceu. Então, a formação do Kazuo Ishiguro, ela leva muito a cultura japonesa, né? Muita influência da sua cultura de origem, do seu país de origem, da sua família, e também a cultura inglesa, que é o lugar onde ele estudou, onde ele trabalhou, onde ele vive até hoje. O Kazuo Ishiguro, ele já era um dos mais importantes escritores em língua inglesa antes do Nobel. O Nobel só veio solidificar a sua importância na literatura. Eu escolhi, para a gente começar a falar um pouco da obra do Kazuo, vão ser vários posts, eu escolhi este livro. A capa é prateada, então ela dá um reflexo. Não Me Abandone Jamais. Por que eu escolhi este livro, que não é o primeiro e também não é o último lançamento do Kazuo Ishiguro? Porque em 2010, Não Me Abandone Jamais foi transposto, o livro foi transposto para o cinema, então com o mesmo nome, virou um filme com o mesmo nome e acabou popularizando o livro. Então é um livro que muita gente conhece e uma boa porta de entrada para a obra do Kazuo Ishiguro. O fato de ter se tornado um livro que tem um filme, ter se tornado mais popular, eu quero dizer que não é uma leitura óbvia. A escrita do Kazuo Ishiguro é uma escrita com muita sutileza, com muitas camadas, então a gente tem que ler prestando muita atenção às dicas, às chaves de escrita, de leitura que ele vai dando ao seu leitor. O livro começa com a Cat, tem gente que fala Kate, eu falo Cat H, dizendo para nós, se apresentando, ela é a narradora e a protagonista do livro, então o livro vai ser todo em primeira pessoa, ela se apresentando como uma cuidadora de doadores, os pacientes dela são doadores. E ela diz que ela é uma ótima cuidadora, mas apesar disso ela tem quase 12 anos de profissão e que ela vai deixar de ser cuidadora dali a alguns meses. Quem são esses pacientes, quem são esses doadores e quem são esses outros cuidadores? O Kazuo vai nos contando aos poucos. Não é um grande mistério, o leitor vai descobrindo naturalmente quem são esses doadores e quem são esses cuidadores. Agora, todas as pessoas, ou a grande parte dessas pessoas que a Cat vai falar como cuidador ou como doador, são pessoas da infância dela, são pessoas da juventude. Então, o livro, apesar dessa apresentação no presente, ele vai se situar muito mais no passado da personagem, né? Ela vai nos contar como foi a sua infância, como foi a sua adolescência e a sua relação com os seus amigos de internato. Por quê? Porque a Cat, quando começa a nos contar suas memórias, ela já está no internato, o internato chama Hayushan, e este internato é uma coisa muito importante na história dela. É ali naquele internato que ela conhece aquelas pessoas que ela vai acompanhar por toda a vida. Parece um internato normal. A única coisa que a gente começa a perceber é que os internos jamais recebem visitas de um parente, não se referem a nenhum laço familiar e também não saem. Eles não vão visitar uma família ou no final de semana ou nas férias.
Uma outra dica que o Kazuo Ishiguro nos dá é que a Cat é Cat H, só o H. Todos os outros colegas dela de internato, ou eles são conhecidos apenas pelo primeiro nome, ou como a Cat, ele só tem uma letra para identificar um sobrenome. Então, assim, nós não sabemos nunca, já que não dá para identificar o sobrenome, a que família aquele indivíduo pertence, quais são os seus laços familiares. As crianças e os jovens ficam nesse internato até serem grandes, maiores de idade, e depois vão tocar a vida fora do internato. Então, as memórias da Cat são construídas no internato. Claro que ela percebe, ela e os colegas e os professores que estão ali naquele internato, sempre que há alguma coisa diferente, mas ninguém parece que quer ir fundo para descobrir o que é aquela coisa diferente, né? Então eles vão vivendo ali, lá eles brincam, lá eles jogam, lá eles conversam, trocam confidências, estreitam laços, e uma coisa que é muito importante no internato, eles fazem arte. Essa é outra chave da leitura do Ishiguro. Desde que o homem é homem, tem duas coisas que eu acho que são muito importantes e que acompanham a humanidade. Uma é a arte, ele faz arte desde os tempos da caverna, e a crença em alguma coisa do divino, algum tipo de divindade. Então, essas crianças, esses jovens fazem muitos trabalhos artísticos, e esses trabalhos depois são levados pela diretora do internato, que é conhecida como madame, que não fica lá, ela faz visitas, passa ali pelo internato e leva aqueles trabalhos artísticos daquelas crianças e daqueles jovens para algo que deve ser uma galeria. Eles falam como se fosse a galeria da madame, né? Então essa é outra dica. Por que a arte é tão importante ali? Quem é capaz de fazer arte? Apenas o ser humano. E o livro, eu não posso contar muito detalhes, né? Eu quero que vocês leiam e que vocês vão percebendo esses detalhes, mas ele é uma narrativa que ela não é feita de grandes fatos, ela não é uma narrativa de sobressaltos ou que vá criando uma expectativa, tal. Ela é uma narrativa de processo, ela é uma narrativa que tem os fatos, são apenas uma trama de fundo para o Kazuo Ishiguro discutir coisas importantes como emoção, amor, relacionamento, memória e principalmente finitude. Acho que a finitude, acho que a morte é uma coisa que ele quer bastante discutir com o seu leitor. E claro, como eu disse antes, a memória, que é a sua marca. Eu separei um trecho em que a nossa protagonista, a Cat H, ela fala justamente sobre memória. Ela fala assim: então logo eu possa levar uma vida mais calma, seja em que centro for que eles me ponham, terei Ryu-chan comigo, a salvo na minha cabeça, e isso é algo que ninguém jamais vai me tirar. Então, esse já é um grande indicativo. Memória, a gente não, a não ser que a gente tenha, claro, algum tipo de doença que vai afetar o nosso cérebro, memória é algo que a gente não perde nunca. A gente pode perder muitas coisas, mas a gente não perde a memória. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande, tanto na construção dessas memórias, como em guardá-las também. Então, acho que é isto. Leiam este livro, eu gostei muitíssimo, já disse, não é um livro de grandes sobressaltos, não é um livro de ação, de aventura, mas é um livro construído com sutileza, com muita sensibilidade. Se você quiser ler a resenha por escrito, saber alguns dados técnicos, acesse o nosso site Miriam Bevilacqua, www.miriambevilacqua.com.br, canal Resenhas. E se inscreva aqui no Biblion. O Biblion, ele faz resenhas, ele é um espaço para a gente estar discutindo literatura, ok? Até o próximo post.